Participaram da reunião Haroldo Lima, Aldo Arantes e Vladimir Pomar, Elza Monerá, Pedro Pomar, Ângelo Arroio, João Batista Franco Drummond e José Gomes Novaes. Além disso, havia na casa a Maria Trindade e o Joaquim Celso de Lima. A casa era o que se chamava aparelho, era um local onde aconteciam as reuniões da direção do Partido Comunista do Brasil. Uma das medidas de segurança empregadas era que nunca o Comitê Central, quer dizer, a direção do partido, se reunia toda. Então, na Lapa, havia metade da direção. A outra metade, por razões de segurança, não participou justamente para preservar a direção do partido. Essa reunião discutia basicamente os resultados da guerrilha que havia ocorrido no Araguaia. Era basicamente a discussão em torno de mudança ou não da estratégia relacionada com a Guerra Popular, de mudança da própria política do PC e de reconhecimento do erro ou acerto de ter travado aquela luta. Eu tinha ingressado no partido em novembro de 70. Progressivamente, então, eu fui colocado como um quadro de apoio da comissão de organização do Comitê Central, cujo dirigente era o velho Pomar. Um mês e tanto antes da queda, né, ele quis fazer uma reunião com o Sérgio Miranda e eu. Eu me lembro muito da tônica da conversa dele. Foi a ideia de que a situação é muito grave, a repressão quer destruir o partido, nós estamos correndo um risco muito sério, precisa tomar muito cuidado. Era essa a tônica da conversa inteira. Ele estava muito impactado pela morte de Juscelino. O Jango tinha morrido fazia pouco tempo, com aquela suspeita de envenenamento. Eu achei talvez um pouco de exagero dele, mas eu concordei com ele e depois eu segui muito nessa linha, né? Que era a ideia de que a abertura tinha como um dos seus... a abertura que Geisel estava fazendo, né? Que a abertura tinha como um dos seus pressupostos justamente a eliminação da esquerda revolucionária. O massacre de 16 de dezembro de 1976 é um dos muitos crimes cometidos pela ditadura militar. A operação do Exército que resulta no assassinato de 3 dirigentes do PCdoB e na prisão e tortura de vários outros. São Paulo chegou lá e deu ordem de prisão. Já recebeu bala de lá. Foi recebida bala. E morte. Quem começa a guerra não pode lamentar a morte. Houve toda uma narrativa aí distorcida no sentido de que aquilo foi uma coisa mais ou menos normal. Houve um ataque, os ocupantes reagiram. Houve uma delação. Um rapaz foi preso no Rio de Janeiro e parece que foi a partir daí que a repressão descobriu que iria haver uma reunião do Comitê Central aqui em São Paulo. E eles seguiram as pessoas para dentro, eles cercaram a casa, tá certo? E esperaram a reunião existiu. As pessoas iam saindo de 2 em 2, com Joaquim Celso de Lima levando, e depois deixando em determinados pontos, e depois voltava para pegar mais 2 e assim sucessivamente. Deixam a casa, num primeiro momento, Vladimir, João Batista Franco Drummond, Aldo e Haroldo. Eu saí da reunião no dia 15 à noite, parou um Fusca para fazer pergunta para mim sobre uma localização de ruas, e eu vi que as pessoas que estavam dentro eram policiais. A gente cheira pelo jeitão, né? E depois reparei que o carro, em vez de dobrar para ir para a rua onde estava querendo, hipoteticamente querendo ir, na verdade pararam do outro lado da rua. Então eu comecei a fazer o teste para ver se estava sendo seguido, até que eu vi realmente que estava sendo seguido quando eu peguei o ônibus e vi as pessoas que estavam dentro do Fusca pegarem um outro Fusca. Eu digo, aí não tem jeito. Fui perseguido e depois preso. Que a ideia deles, depois ficou claro, era seguir até as casas e prender nas casas. No caso do Haroldo, ele foi preso em casa no dia seguinte. Os que ficam na casa não têm ideia de que aqueles que saíram à noite já estão sendo presos e torturados, porque o motorista os deixava e, obviamente, voltava para casa e não sabia o que havia ocorrido com eles. Quando sobraram aqui na casa o Ângelo Arroio e o Pedro Pomar, eles resolveram de
invadir a casa e matar. Uma verdadeira fuzilaria contra a casa. Tudo indica que o Arroio morreu nesse tiroteio quando saía do banheiro, foi atingido na cabeça, inclusive, teve um tampo da cabeça arrancado. A casa ficou crivada de balas, buracos na parede, na porta, tudo estilhaçado, foi uma coisa horrível. Então o exército tinha um controle absoluto da casa a ponto de, já no dia 14, o Estado-Maior do 2º Exército, que é o Exército de São Paulo, comunica à Secretaria de Segurança Pública que vai acontecer a operação e o Exército pede então que a Secretaria de Segurança interrompa o trânsito na rua a partir das 6 horas da manhã, para que ela possa fazer o ataque no momento que julgar conveniente. E o Drummond morre antes mesmo do ataque à casa. Ele consegue se desvencilhar dos torturadores e acaba caindo, segundo as informações que se tem, no poço da antena do doicode. Eu vi todo o movimento de chama o doutor porque eu estava colocado embaixo de uma escada, quer dizer, todo o processo era auditivo, e dizendo que o cara tinha caído, tinha que ser atendido, etc. Tal. Eu só fui saber de que tinha havido um desenlace trágico do processo de captura da reunião 37 dias depois, quando eu finalmente consegui sair da parte de isolamento prisional que eu estava, né? Eu quebrei a incomunicabilidade dos presos. Tive uma dificuldade muito grande para fazer isso. O juiz auditor me disse, olha, não vou lhe dar direito de visita porque o DOPS vai estar fechado. Eu falei, não, só me dá autorização, que o resto deixa comigo que eu vou tentar ver mesmo no dia que esteja feriado. Vim e bati no DOPS, na porta do DOPS. O DOPS estava fechado. Um atendente, tá certo? Abriu a portinhola da porta e falou, pois não, eu falei, vim visitar fulano, ciclano, beltrano. Ele falou, não, está fechada, a repartição hoje está fechada. Eu falei, senhor, eu tenho uma autorização da justiça para visitar e quero visitar. Bom, e assim eu fui pressionando. Quando foram as 2h30 da tarde, eu vi a porta de ferro da garagem do DOPS se abrir. E entraram 4 ou 5 carros rápidos. 15 ou 20 minutos depois da chegada desses carros, o atendente lá abriu a porta, não mais a portinhola. Abriu a porta e falou, pode entrar. Entrou e fechou a porta, falou, pode subir lá no 4º andar. Estava o delegado Fleury sentado atrás de uma mesa, acompanhado de 4 delegados. Você não está vendo que hoje é feriado? Pô, fica pentelhando aqui. O que é? O que está acontecendo? Quem que é você? Eu falei, eu sou advogado. Me dá a sua carteira. Aí eu peguei uma carteira grande da ordem, que é aquela vermelha, entreguei para ele. Ele leu, falou, você é estagiário ou advogado? Eu falei, eu sou advogado. Cadê a autorização? Aí eu mostrei a autorização para ele. Não vai ver porra nenhuma, isso aqui está fechado. Que isso? Mas é uma ordem do juiz auditor. Aqui quem manda sou eu, porra. E olha o que eu vou fazer. Ó, aqui, ó. Pegou e rasgou a ordem do juiz auditor e jogou no lixo. Eu saí, voltei no corredor, toquei o botão do elevador e me deu um estalo. Eu voltei para trás e fui na sala. Fui lá na lata do lixo e peguei os papéis que ele tinha rasgado. Pus no bolso. Quando eu estou saindo, ele falou, o que você vai fazer com isso? Eu falei, eu vou mostrar para o juiz auditor o que o senhor fez com a autorização dele. Quando eu cheguei lá embaixo, o mesmo atendente falou, ó, o homem mandou você subir de volta. Dá os papéis. Eu falei, não, eu vou mostrar para o juiz auditor. Me dá os papéis, porra. Você vai ver os caras. O primeiro que chegou foi o Aldo Arantes. Chegou amparado por 2 investigadores de polícia. Ele não conseguia andar. Contou-me como é que ele foi preso, que ele tinha saído, que ele chegou, etc e tal. Encerrei a conversa com ele. O segundo veio o Haroldo Lima. O Haroldo Lima sentou, esse veio andando, normal, sentou, eu me apresentei de novo, falei, ó, sou contratado para defender você. E a terceira pessoa que veio foi o Vladimir Pomar.
Vladimir, também me apresentei, falei da Raquel. Em determinado momento ele falou, eu não estou preocupado comigo, eu estou mais preocupado com meu pai, porque eu acho que meu pai está preso. Aquilo para mim foi um raio, uma coisa assim, a minha cabeça era uma ebulição. Ele falando comigo como se o pai ainda estivesse vivo. E eu, naquela dúvida aí, de repente eu falei para ele, Vladimir, deixa eu lhe dizer uma coisa. Até para você se orientar nos seus interrogatórios. Eu queria dizer que o seu pai foi assassinado. Aí ele baixou a cabeça assim, ficamos em silêncio, um silêncio que durou uma eternidade. E começou a chorar, né? Em silêncio. Os militantes que não foram presos começaram então um trabalho difícil de reorganização de contatos, etc. Todos começaram a se indagar como havia sido possível aquilo. O que é que aconteceu? Tínhamos que saber o que era, por uma questão de saber o que fazíamos com nós mesmos e o que é que a gente fazia com relação ao partido, né, a organização. Esse era um problema enorme, diagnosticar o que tinha acontecido. Inicialmente, vários companheiros pensavam que as causas alguém havia sido seguido, que era um processo comum chamado levar rabo, né? Mas, no meu caso, para mim ficou evidente desde o começo que tinha havido alguma traição, porque a operação tinha sido muito bem montada, era evidente que tinha havido uma preparação anterior. Um integrante do Comitê Central do Partido Comunista teria recebido dinheiro para dar informações ao Exército. Ele deu 150 mil. Dinheiro que foi entregue a esse integrante do Comitê Central do Partido Comunista em troca de informações, segundo o senhor diz. Ela se formou. Saía como do primeiro exército? Ué, nós tínhamos... Qual era o... Existia uma caixinha? Quem é que caixinha? Nada. Um serviço de informações tem verba oficial para cumprir a missão. Meses antes, um dos dirigentes do partido, chamado Jover Teles, que vivia então no Rio de Janeiro, havia recebido um suborno para atrair os seus companheiros de partido, alguns dos quais ele conhecia há décadas, como também isso valeu um emprego para ele numa fábrica de armas, que é a Taurus, e para a filha, né? Quer dizer, ele fez um negócio, na verdade. Os outros pensaram que o Jover Teles tinha sido morto também, tinha sido assassinado, provavelmente seu corpo desaparecido, como era praxe já naquele período da ditadura militar. Então nós custamos um bom tempo até que eu consegui descobrir que o Jover Teles estava vivo e morando em Porto Alegre. Aí então ficou evidente de que a coisa era mais séria, que foi por aí. Mas isso foi um processo custoso até que ficasse provado que o Jover Teles tinha sido quem havia entregue a reunião para a polícia. O Joaquim e a Elza saíram para conduzir o Jover e o José Gomes Novaes para deixá-los em locais distantes da cidade para que eles pudessem retornar. O Jover para o Rio de Janeiro, obviamente não se sabia que o Jover tinha entregado a reunião, e o José Gomes Novaes para a Bahia. Como Joaquim tinha saído de noite 2 vezes e não tinha desconfiado de nada, e a repressão estava seguindo, porque prendeu os 4, a impressão que eu e Sérgio ficamos é que a polícia tinha dado bandeira mesmo para o Joaquim perceber que estava sendo seguido. Eles queriam que realmente ele tentasse a fuga, tentasse dar fuga para quem estava levando, e depois a operação era tão grande que conseguiram pegar logo depois também. E aí eu fiquei sabendo de um dado que o Zecão jamais aceitou voltar a falar comigo, né? O fato de que ele foi cobrir o ponto com o Teles no Rio de Janeiro, no começo de dezembro, à revelia do Pedro Pomar. Certo? O Teles tinha um ponto no Rio, se eu não me engano, em setembro, ou começo de outubro, uma repetição um mês depois, uma repetição um mês depois, que era uma coisa usual que a gente fazia, né? Num desses pontos, Teles não foi, no outro a pessoa que iria de São Paulo não foi. Restava essa 3ª vez. E eles tinham o costume de se encontrar e sair andando, era uma coisa que a gente fazia, encontrava e caminhava e tal, né? E na hora que ele tentou andar, o Jover não deixou. Não, vamos ficar aqui mesmo. Ele estava muito nervoso também, falou muito rápido.
com ele, e ele confirmou a reunião e passou o ponto em São Paulo. Foi a primeira vez que a gente conseguiu montar uma história de por que a gente não teria sido preso. A conclusão a que nós chegamos é que a repressão sabia que o Zecão era um peixe menor e decidiram não segui-lo, supondo que se seguissem e ele desconfiasse, a reunião poderia ser desativada. A partir do momento em que ele foi a São Paulo e no local previamente combinado com a direção do partido, ele foi apanhado para que participasse da reunião, bastou ao Exército seguir o carro que os conduzia e identificar a casa. Mais adiante surgiram documentos, né? Quando os policiais, antigos agentes do DOI-CODE, começaram a falar e a contar como é que tinham sido as coisas, o nome dele veio à baila como realmente quem tinha entregue a reunião. De todas as mortes da ditadura, é a que tem mais documentação. E é a que menos é analisada, porque tem tudo lá. Tem a ordem, tem tudo direitinho, fecha a rua, tudo arrumado. O cônsul dos Estados Unidos sabia. Está tudo arrumado. E ninguém discute. Eles iniciaram o ano de 75 só reprimindo o Partido Comunista Brasileiro. Em julho de 75 apareceu o primeiro enforcado no DOI-CODE, o tenente José Ferreira de Almeida. Em outubro foi assassinado Vladimir Herzog. E em janeiro de 1976, o terceiro enforcado, Manuel Fiel Filho. A partir daí, o Ednardo cai e o governo coloca um general chamado General Dilermano Gomes Monteiro. Quando ele chega aqui, ele conversa com Dom Paulo Evaristo Arnes e diz para o Dom Paulo, na minha gestão não haverá tortura. Eu não posso dizer ao senhor que não haverá prisões, mas se houver prisões, não haverá tortura. E, de fato, 76 vinha passando normal, até o 16 de dezembro. Esse caso, às vezes, parecia até sumir da história. E passou-se a se referir à morte do Manuel Fiel Filho e até à morte do Herzog como se tivessem sido as últimas do regime militar. Geisel é uma figura na ditadura brasileira que foi anistiada duplamente pela esquerda. Porque Geisel era um nacionalista, Geisel era um desenvolvimentista. Ele acabou com a tortura, ele colocou as coisas em ordem, ele permitiu a abertura. E o episódio da Lapa é um desmentido completo a essa narrativa. Uma coisa ficou certa, a desnecessidade absoluta do homicídio, da morte, do assassinato dessas duas pessoas dentro da casa. A ditadura, ela terminou, mas ela não morreu, né? A ditadura continua. Os criminosos, os agentes militares e civis que atuaram, que perseguiram, torturaram, estupraram, mataram, estão impunes. Quando a gente ganhou a luta pela anistia, era uma anistia que anistiava a gente. Mas o governo se precaveu e fez uma autoanistia também. Nós tínhamos que ter rompido este processo na Assembleia Nacional Constituinte de 1988. A gente não conseguiu romper. A impunidade do ponto de vista da armação das ideias do país. Isso é um obstáculo político tremendo para que a gente entenda o que nós somos hoje. As nossas dificuldades, os nossos impasses, os problemas políticos estão criados. É como se tudo isso que está acontecendo aqui fosse fruto não sei do que. Nós não temos história, né? Se fosse para apurar as responsabilidades dessas atrocidades cometidas, aí sim a gente poderia dizer que tem um pouco de justiça no Brasil. Não tem.